professor Matheus Possebon Bortoluzzi, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo, e eu vim falar aqui com vocês na Escola de Extensão a respeito da seca na última safra 2019-2020, em que grande parte das nossas áreas, principalmente com a cultura da soja, está com essa paisagem, ou seja, mais de 80% das áreas já foram colhidas no estado. E a gente vem passando por um momento muito complicado em função dessa pandemia do Covid-19 em todo o Brasil e no mundo. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, a gente também tem um agravante em que nós estamos passando por uma das maiores secas da história do estado do Rio Grande do Sul, o que reduz em muito a produção agropecuária, e isso potencializa os efeitos negativos na economia do estado, tendo em vista que o agro é um dos pilares da economia do Rio Grande do Sul. Então, a falta de chuvas para atender a demanda das culturas, ela é recorrente no estado do Rio Grande do Sul. Se a gente pegar aqui a série histórica, a gente tem que em aproximadamente 1 a cada 4 anos, a gente tem fortes reduções de produtividade em função da deficiência hídrica, né? E nessa safra em específico, a gente teve um problema bem marcado de distribuição de chuvas, ou seja, chove nessa lavoura, não chove na lavoura do vizinho, mas 2 momentos específicos de estiagens que foram ali nos meses de novembro e dezembro, principalmente, e depois a partir de fevereiro, certo? Então, no caso da cultura do milho, né, houve uma redução bastante acentuada na produtividade devido à coincidência de grande parte das lavouras, né, em que elas se encontravam no estágio de pendoamento do milho, e essa coincidência com esse período de falta de chuvas ali próximo a dezembro, né, e associado também com uma condição de alta demanda atmosférica, ou seja, período de elevada radiação solar, alta temperatura, baixa umidade relativa do ar, o que ocasionou então uma elevada redução da produtividade. Lavouras que foram semeadas um pouco mais precoces tiveram menores reduções de produtividade, e agora, considerando o milho safrinha, essa segunda safra de milho aqui no estado, a redução da produtividade provavelmente será maior, tendo em vista que todo o período reprodutivo do milho coincidiu com esse período de estiagem aí a partir da metade de fevereiro, praticamente todo o estado, certo? Considerando a cultura da soja, no último levantamento de safra realizado pela Emater até o dia 9 de março, eles apontavam para uma redução média de 32% da produtividade da soja no estado do Rio Grande do Sul. Esse percentual provavelmente irá aumentar para até em torno de 40%, tendo em vista que a gente teve esse período de estiagem aqui no mês de março, em que os acumulados de chuva no estado foram ínfimos, né? E então esse número provavelmente vai aumentar um pouquinho, certo? E além dessas culturas de soja e milho, outras culturas diversas foram afetadas, além da atividade pecuária no estado do Rio Grande do Sul, em que muitos reservatórios de água secaram, né, no estado. Houve problemas com a dessedentação de animais e também com a oferta forrageira para esses animais, certo? Então eu gostaria de destacar, tendo em vista esse contexto todo, que alguns aspectos fundamentais, né, para a sustentabilidade do sistema de produção como um todo. Primeiramente, a necessidade de aumentar a nossa caixa d'água, ou seja, a capacidade de armazenamento de água do solo, o que envolve eliminar impedimentos físicos, como por exemplo a compactação do solo, e impedimentos químicos, como por exemplo a presença de alumínio nesse perfil do solo, e o que favorece então o crescimento do sistema radicular. Além disso, realizar rotação de culturas e aumentar com isso os níveis de matéria orgânica no solo, né? E adotar estratégias de conservação dos solos, né? Diminuindo as perdas de água por escoamento superficial, aumentando a taxa de infiltração de água nesse solo e, consequentemente, também reduzindo aí os processos erosivos. Também cabe ressaltar a importância da escolha correta das cultivares a serem utilizadas em cada área na propriedade, e da definição de épocas de semeadura em que o risco de ocorrência de déficit hídrico histórico ele é menor, né? Assim como o escalonamento de épocas de semeadura ao longo da janela prevista pelo zoneamento agrícola.